Graça e paz, queridos. Quanto tempo, hein? Eu sei que estou no débito aí com vocês, aí na mensagem dos vídeos. A intenção era fazer com mais frequência os vídeos, mas devido aos pedidos, né? Várias pessoas têm sentido falta dos devocionais, então eu estou retornando hoje novamente para a gente começar retomar, né, as mensagens, as primícias do dia. E eu queria então já começar orando com vocês. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais um dia. Te adoramos, ó Pai, porque Tu és tudo na nossa vida, Pai. Queremos pedir, Senhor, a Tua bênção para o nosso dia hoje e que o Senhor venha falar conosco através da palavra desta manhã, deste dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traz vida, Senhor, a mensagem desta manhã aos corações, todos aqueles que estiverem me ouvindo, aqueles que me ouvirão depois, ó Pai. Que Teu Espírito venha trazer uma palavra rema, que venha gerar vida nos corações, que venha produzir, Senhor, os frutos que só a Tua palavra pode gerar em nós, ó Deus. Em nome de Jesus, que não seja eu, mas que Teu Espírito fale aos corações nessa manhã, neste dia, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, a mensagem de hoje nós vamos ler lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, sobre a parábola do semeador. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora nós vamos pular lá para o verso 18, que é a explicação da parábola. Diz assim: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Nessa primeira parte da semente que cai à beira do caminho, Jesus é bem claro, dizendo que aquele que não entende a mensagem do reino é comparado a esse, que a mensagem que caiu na beira do caminho, e o inimigo vai lá e rouba aquela semente, rouba a palavra do seu coração. Então, o que a gente entende? É melhor você ter qualidade na tua leitura da palavra de Deus, sabe? Você meditar, do que você ler 10 capítulos por dia e não entender nada. É melhor que você leia um único capítulo, mas aquele capítulo você sabe mastigar bem, você ruminar, sabe? Você voltar naquilo ali, meditar, até que o Espírito Santo te traga a revelação, o entendimento da palavra, sabe? Porque quando você não entende, quando você deixa, tipo assim, você lê naquela correria e não entende nada, você nem se lembra do que você acabou de ler, é mesmo que é comparado àquela semente que cai à beira do caminho e o inimigo vai lá e rouba a mensagem. Damos continuidade então. No 20, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, esse diz sobre a superficialidade. Tem pessoas que ouvem a palavra,
mas não cria raiz na palavra. O que é isso? É a pessoa que não pratica a palavra de Deus. O que nos faz criar alicerce e raiz da semente que é plantada, da palavra que é plantada no nosso coração, é a prática daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Não adianta apenas você entender, como a gente falou no exemplo anterior. Você pode até ter a revelação e entender a palavra, mas se você não praticar a palavra não vai gerar raiz e não vai ter profundidade no seu coração. É como até aquela outra parábola que Jesus falou. Lembra que a gente até falou uns dias atrás sobre o exemplo das duas casas? Aqui Jesus ele falou o que? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado ao homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. A casa que é construída sobre a areia é um alicerce frágil. E ele continua dizendo, e vieram o vento forte, a tempestade, as enchentes, e deram contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Queridos, então é assim, a prática da palavra de Deus, a prática da revelação que nós recebemos de Deus é o que vai nos fazer ter alicerce, fundamento e raiz, sabe, para suportar o dia mau, o dia das tribulações. Amém? Vamos lá, 22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam. Tem uma outra versão que diz que a fascinação das riquezas a sufocam, tornando a palavra infrutífera. Queridos, essa mensagem, essa semente, esse exemplo, eu comparo aquelas pessoas, sabe, que não abandonaram os ídolos do seu coração, sabe, não entregaram a sua vida por completo, não renderam o seu coração por completo ao Senhor. Sabe, quando você deixa outras coisas no seu coração crescer junto com a mensagem que é plantada e é semeada, sabe, a tendência é a fascinação das riquezas, sabe, aqueles outros ídolos que você não abandonou, que você não eliminou da sua vida, que você não eliminou do terreno do teu coração, eles vão competir com o lugar de Deus, e a tendência é sufocar a mensagem que o Senhor tem tentado, que o Senhor tem plantado, tem semeado no seu coração. Não adianta nada, por mais que semeie a mensagem da palavra de Deus, a palavra da verdade no seu coração, se você não decidir abandonar as práticas do pecado, se você não decidir abandonar, sabe, aquilo que tem competido, sabe, o lugar de honra que pertence ao Senhor no teu coração, a palavra, essas fascinações vão sufocar a mensagem e ela vai se tornar infrutífera. Aí você não entende, porque você passa anos na igreja, você ouve a mensagem após mensagem, pregação após pregação, você lê a Bíblia, mas você não vê transformação na sua vida. Por quê? Porque você não decidiu botar um ponto final naquilo que tem ocupado o lugar que pertence somente ao Senhor na tua vida. Amém? Para a gente ganhar tempo, vamos lá, 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, entende, e essa dá uma boa colheita de 100, 60 e a 30 por 1. Queridos, se nós desejamos que a palavra de Deus frutifique no nosso coração, nós precisamos arar a terra, sabe, nós precisamos abandonar os ídolos, nós precisamos limpar o nosso terreno completamente e cavar, sabe, e para que a semente seja plantada no mais profundo do nosso coração. E o que significa cavar para que a semente seja plantada no mais profundo solo do nosso coração? É justamente o nosso devocional diário. Nós precisamos diariamente meditar na palavra, nós precisamos diariamente, sabe, cultivar o relacionamento com Deus, com a palavra de Deus. Cara,
prepare o ambiente. Toda vez que você for ler a palavra, não simplesmente não pegue a Bíblia e comece a ler. Não, você precisa preparar o ambiente. Feche seus olhos, ora ao Senhor, assim como a gente fez aqui na abertura. Peça: Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra, porque a tua palavra diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vivifica a mensagem da tua palavra agora, nesse momento, Senhor, que eu dedico para ouvir e ler e meditar na tua palavra. É você orar, Senhor, repreende agora. Eu repreendo, você tem autoridade, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda a opressão. Eu ordeno agora que toda opressão bata em retirada. Eu declaro esse ambiente agora profético, eu declaro esse ambiente preparado e propício para eu receber a revelação do Espírito Santo através da palavra. É você orar, você precisa preparar antes de você ler. E eu tenho certeza que se você preparar o ambiente, quando você abrir a palavra de Deus e começar a ler, o Espírito Santo vai trazer o alimento que você necessita para se fortalecer espiritualmente. Amém? Eu não sei quantos de vocês tem um devocional já, vocês já têm um plano de leitura bíblica, mas para você que de repente tem dificuldade de começar a ler a Bíblia, eu quero recomendar aqui um plano de leitura fácil e que você não vai desanimar. A minha recomendação é: leia um capítulo, pelo menos um capítulo dos evangelhos, começando de Mateus. Leia um capítulo por dia dos evangelhos, tipo Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando acabar João, você volta para Mateus de novo. E você vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Acabou João, volta para... Nem que seja um capítulo paralelo aos evangelhos, você vai ler um capítulo a partir de Atos, até chegar em Apocalipse. Chegou em Apocalipse, volta para Atos novamente. Sempre um capítulo. Aí você vai ler um capítulo dos evangelhos, um capítulo de Atos até Apocalipse. Nesse ciclo, você vai ver que a tua fé vai edificar absurdamente. Paralelo a isso, se você puder, eu recomendo sempre ler 4 capítulos por dia. Por isso eu falo um capítulo dos evangelhos, um capítulo de Atos até Apocalipse, e um capítulo de Salmos, e um capítulo do Velho Testamento, a começar de Gênesis. Para quem está começando agora, eu recomendo ler de Gênesis até o final de Êxodo. Quando acabar Êxodo, pula para Josué, porque senão o livro de Números, de Levíticos, tem muito repetitivo os rituais, um pouco de farinha, daquele outro, e acaba se tornando uma leitura cansativa para quem está começando agora. Então, de Êxodo pula para Josué, de Josué vai embora. Sempre um capítulo. Quando você menos perceber, você vai ter lido praticamente a Bíblia quase toda. E você vai ter enchido teu coração, sabe, dos evangelhos e das cartas de Paulo, de João, de Pedro, e você vai ser absurdamente edificado na palavra de Deus. Então, se você não tem um plano de leitura, comece desse jeito: um capítulo dos evangelhos, um capítulo de Atos até Apocalipse, e um capítulo de Salmos, e um capítulo do Velho Testamento, a começar de Gênesis. Então fica a minha dica aí para quem quer ficar fera aí na palavra de Deus, em nome de Jesus. Deixa eu orar com vocês. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de compartilhar a Tua palavra, ó Deus, com os meus irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que Teu Espírito venha frutificar a mensagem de hoje, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha incendiar os corações daqueles que me ouvem a ler a palavra, a meditar na palavra, e que todo desânimo caia por terra. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que impede os meus irmãos, impede sim, cada um de ler a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de apostasia, eu repreendo o espírito de frieza, eu repreendo o espírito de desânimo na vida de cada um daqueles que me ouvem agora, em nome de Jesus. E eu ministro e profetizo uma fome insaciável pela palavra de Deus,
Em nome de Jesus, sejam abençoados e que vocês tenham hoje um dia abençoado pelo Senhor, não só um dia, mas uma semana inteira abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, que vocês prosperem através da palavra, através do conhecimento da palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que a palavra de Deus diz, e assim eu declaro, Senhor, libertação para cada um daqueles que ouve a tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez eu quero lembrar de vocês não deixarem de acionarem o sininho, se inscrever no canal para vocês não ficarem de fora das próximas mensagens, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.